Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em união com os nossos santos anjos, adoremos o Senhor. Santo, 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 o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que abra nossa mente, nosso coração, para acolher a palavra de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ouvi. E nessa última palestra, nesta última conferência, eu gostaria de, dar um arremate para tudo aquilo que foi falado, tanto em termos de defesa da fé, para vocês, como também alguns assuntos que o irmão João Marcos falou, e um pouco também o Padre Messias, sobre a vida espiritual, a vida de oração. O mundo, ficou com medo de mim? Ok. Eu gostaria de desbravar um pouco mais, junto com vocês, a mesma parábola que eu li ontem. Então podem abrir de novo lá, Mateus 13, Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 44. Evangelho segundo São Mateus, versículo 44. Ontem, de propósito, eu cantei aquela música no início da adoração que fala desse mistério, né? Eu encontrei um amor perfeito, um tesouro escondido diante deste altar. Em Jesus Eucarístico é um tesouro escondido. Quem aqui tem as obras completas de Santa Teresinha? Depois pode pesquisar. Na carta 145, Santa Teresinha, ela vai fazer uma meditação, uma exegese, como uma perfeita doutora da igreja, guiada pelo Espírito Santo. Santa Teresinha, ela faz uma pergunta. Ela primeiro constata, né? O mundo procura aquilo e Jesus é um Deus escondido. Como encontrar o tesouro escondido? Teresinha faz uma interpretação maravilhosa. Ela diz assim, olha que sacada genial. Ora, Deus é um Deus escondido na nossa alma. Ora, e ela diz, para encontrar algo que está escondido, é preciso esconder-se de si mesmo. Todo mundo sabe que depois, no crescimento espiritual de Santa Teresinha, ela vai dizer, no dia em que esqueci de mim mesma, fui feliz. É toda essa relação da maturidade humana. Nós somos felizes na medida em que nós servimos, esquecemos de nós mesmos e servimos. E Teresinha aqui, ao dizer que para encontrar o que está escondido é preciso esconder-se, ir lá para o buraco, Teresinha está lembrando de um aspecto muito importante da vida espiritual. Ontem, eu apresentei para vocês 4 passos, o itinerário que vale tanto como itinerário para a vida de oração, como também vida de estudo. Porque, infelizmente, ao longo da história, à medida que houve uma separação entre a vida da igreja e a vida social, onde houve essa cisão entre Estado e... Houve também um divórcio, uma cisão, uma maneira de... O crescimento do homem, porque antes era tudo integral. Vida de estudos e vida de oração eram partes, etapas de um mesmo processo, que era o quê? Levar o homem ao seu máximo desenvolvimento humano e espiritual e a contemplação. Aquele grau de intimidade com Deus que te faz estar pronto para o céu, não sei que nós não misérias, mas... De fato, é uma transformação interior que nos faz radicais e heróis. A miséria Deus vai deixar. É importante a gente se manter muito humilde, porque o pior, como no Messias, o pior pecado, o pior defeito, a respeito do qual Deus tem muito zelo em prevenir as almas, é espiritual, dos anjos. Então, nesse caminho que eu apresentei ontem, de lexio, meditatio, oratio, contemplatio, em português, leitura, meditação, oração, contemplação, embora elas sejam parte de um processo de oração que eles chamam Lexio Divina, muito comum entre os beneditinos, os monges, eu gosto de considerar esse itinerário como fases onde cada etapa vai... Por exemplo, a gente vai viver sempre todos eles. Mas, por exemplo, nós, que eu disse ontem, nós que estamos no começo, o que deve predominar? O recolher, que não significa somente leitura, é alimentar a imaginação, conhecimento, essa santa curiosidade, como o sujeito aqui da parábola, que é um caçador de... Nós temos que ter esse ímpeto, um detetive, ou o Padre Brown, do Chester, ter esse instinto de curiosidade santa. Curiosidade, ela foi um próprio instinto que Deus nos deu, mas que foi deturpado. Mas esse desejo de ser, tá? Esse desejo de pegar um computador e abrir ali, descobrir tudo o seu interesse que nós...
entender o processo, o mecanismo, foi Deus. É claro que isso depois é desviado e você, da máquina, quer saber se é outra. Então, esse caminho, ele é tanto o caminho para a vida espiritual quanto para a vida de estudo. Ontem algumas perguntavam, né, de vocês me perguntavam sobre o que estudar, né, o que acontece com um assunto que me interessa, chato. O que eu respondi foi simplesmente isso. Às vezes tem certos assuntos que esperar um tempo da vida. Hoje não interessa, mas amanhã talvez vai te interessar bastante. Então, qual que é o conselho que eu dou para você? O importante é estudar. Foca naquilo que você está mortalmente super interessado, porque a memória está ligada ao amor. Nós gravamos, memorizamos o que amamos, interessado. E uma vez que a fé é um edifício, é como um castelo que tem várias portas, e todas as portas levam para um assunto que te interessa da fé, que hoje você está interessado. Eu até falei para uma... Se você não está mais interessada sobre virtude do recolhimento, vida de oração, não tem problema. Esse assunto vai te levar para... Então, assim, perceba onde a água... Lá está o peixe, para você poder uma boa pesca de meditação e saborear a verdade, tá bom? Porque no fundo, tudo é Cristo. Tudo é reflexo do mistério e da grandeza de Jesus, tá bom? Só que quando Teresinha diz que para encontrar o tesouro é importante esconder-se de si mesmo, para encontrar o que está escondido é preciso esconder-se, o que ela está querendo dizer aqui? Jesus fala que quem der um copo de... Está parecendo stand-up, né? Teresinha está colocando aqui um princípio fundamental. E sem este princípio, todo esse processo aqui de leitura, meditação, oração, a gente pode fazer sempre e a qualquer momento, na saúde e na doença, até que a morte nos fazer sempre. E a contemplação, que como disse o nosso irmãozinho ali, eu esqueci o nome dele, quem foi que disse a admiração? É aquele que é... Muito bem. Então a contemplação, que é esse desejo de ver a Deus. Né? Todos nós fazemos essa experiência, eu já disse ontem, né? Você fala assim, deixa eu ver seu celular. É ver significa pegar, o bem. Mas só que, veja meus queridos, existe uma coisa que está no fundamento desse processo. Existe uma coisa que está no fundamento desse processo. E se você não busca crescer nesse fundamento, essa busca aqui ela vai ser muito superficial. E olha que interessante a linguagem. Superficial significa o quê? Superfície. Você não vai entrar na terra. Sanguíneos de plantão, cujo maior defeito é a superfície, inconstância. Então, quem é sanguíneo? Isso. Uma vez uma pessoa chegou até mim e disse assim, irmão Davi, eu não sei qual é o meu temperamento. Pelo fato de você perguntar isso, eu já sei que são sanguíneos. Ok, é que o sanguíneo não se aceita, né? Mas tudo bem, eu falei isso porque eu sou sanguíneo também. Então veja, superficial significa superfície. Então superficialidade é justamente ficar na superfície, não penetrar, não entrar na terra para encontrar o tesouro. Superficialidade. Uma pessoa superficial. Aquilo que ela fala não tem consistência, não tem profundidade. A pessoa não é profunda em consistência, né? Em profundidade. Então, existe um fundamento que Santa Teresinha está dizendo aqui, sem o qual todo esse itinerário vai ser superficial. Você vai achar que está chegando para a conversação, mas... E é uma coisa, meus irmãos, que a nossa alma tem fome de princípio. Eu não sei se vocês já observaram, mas o nosso corpo ele dá sinais de que está com fome. Quais são os? Barriga ronca, a cabeça com dor de cabeça, não toma água, né? Então, assim, você tem sinais. O corpo dá sinais de que você, digamos, está com fome. Mas e quando você deixa a sua alma passar fome e sede? Porque qual que é o alimento da alma? Qual que é o alimento da alma? Lembra quais são as duas faculdades que a nossa alma, que nos faz imagem de Deus? Inteligência e vontade. Só que aqui, vamos lembrar daquela divisão? Experimentar a fé como verdade. Então, eu posso, em primeiro lugar, dizer que o alimento da alma é o quê? É a verdade e o bem. O bem nos atrai. A beleza, eu vejo a beleza e música bela, uma boa com verdade. Ninguém aqui goste ou ame um amor natural pela... A gente sabe que no final das contas, por trás dessa verdade e desse bem, está o próprio Cristo. Então, o verdadeiro alimento é Deus. Só que quando a gente deixa a alma, quais são os sinais de que a alma está gementes et flente? Ou seja, o corpo dá sinais quando está com a cabeça, ronca, estressada, quer jogar, né, com raiva. Quais são os sinais? A pessoa não estuda, não medita, está passando. Alguém poderia aí dar um chute? Quais seriam os sinais de uma alma que está morrendo? Fome, inanição, está sem alimento. Muito bem, defina a tibieza. Isso já é a doença. Eu quero o sintoma. Porque veja,
Você pode passar anos e mais anos sem meditar, buscando a Deus medíocre, e você está tranquilo. Só que existe um sintoma que mostra que você está, a sua alma, e está ligado com a parábola do tesouro escondido. Porque qual é o fruto quando nós descobrimos a alegria? Mas a alegria é um sentimento, digamos, essa expressão, esse fruto da graça. Mas qual seria a expressão prática? Aquela alegria santa que Deus infunde em nós. Descobre qual é a expressão prática. Como que a alegria se traduz? E que nas almas que passam fome, ela está com a generosidade. Generosidade. O que significa generosidade? Quando você só faz aquilo a que você é obrigado, quando você simplesmente cumpre o seu dever, cumpre os mandamentos, está bonitinho, ó. Cristão, nota 10. Quando você cumpre tudo aquilo a que você está obrigado aos mandamentos da vida espiritual, você está fazendo o que é o dever. A santidade, ela a partir quando você dá o seu algo a mais. Generosidade. Eu não faço as coisas simplesmente eu sou obrigado a ir. Eu amo e movido por amor eu faço. Então, um dos sinais de que a tua alma tem fome, quando você está triste, as coisas de Deus não. Muito cuidado, tá? Existe uma certa tristeza que vem de Deus, seja aquela do... Mas também quando Deus te introduz a aridez, onde muitas vezes as coisas de Deus, a missa, já não causa aquele consolo, porque Jesus quer que você aumente a fé, para que você busque só a Ele. Não, é como a noiva, né? Imagina uma noiva e o marido apresenta, e a noiva se não dá. Então, muitas vezes, Deus prova a nossa sensibilidade, a gente aprende a buscá-lo somente. As consolações são importantes para que a gente aprenda a buscar. Mas existe uma tristeza também, tibieza, a mornidão espiritual. Então, um sinal de que uma pessoa está passando fome na sua alma, porque o seu corpo não... Mas é essa falta de generosidade. Ele quer fazer só o mínimo, e não tem essa alegria. E não estou falando da alegria sentir, mas essa prontidão de dar sempre, ir para as águas. Então, Teresinha está falando de um... Davi, qual é esse princípio, sem o qual... Até mesmo. E qual é? E que eu disse para vocês, né? Ela não somente é o fundamento, mas ela também, a alma tem sede, que você não precisa aprender a ter disso. A sua alma tem, e é o silêncio. Eu vou fazer uma partilha com vocês. Eu comecei a minha igreja, comecei a minha atividade na paróquia, participando da liturgia, lendo na missa, mas também uma das portas de entrada, por onde eu comecei a minha foi na renovação. Mas é uma experiência quase geral, de que muitos daqueles que participam sentem fundar-se. Sabe aquele sentimento assim, mas eu queria dar o meu algo a mim para águas. Sabe quando você está descontente com o espiritual, parece que você poderia dar mais e parece que não está dando, sabe? E muitas vezes, não é que o problema é do movimento com você, é porque a sua alma fome e sede de silêncio. E é no silêncio que a alma... Por exemplo, quando a gente vai comprar plantas para montar um jardim, lá tem as características, né? Essa planta ela precisa de sol durante... Essa planta só pode pegar o sol da manhã no fim da tarde. Assim somos nós, precisamos o ambiente em que a alma se desenvolve com maior rapidez, para não ficar raquítica. A nossa alma, o organismo da graça que foi depositado em nós pelo batismo, essa vida divina que nós temos em nós, ela se desenvolve com vitalidade, com força, com consistência, quando você cria ao seu redor uma atmosfera de silêncio, recolhimento. E o silêncio santo, tá bom? Não é qualquer silêncio. Porque o budismo tem seu silêncio, que é simplesmente estar num vazio. Nirvana. Nirvana, em primeiro lugar, não é uma banda, né? Mas é um estado de neutralidade total, onde você está, digamos, pensando em... Duvido que eles fiquem pensando em nada. Porque quando você pensa em nada, você está pensando em alguma coisa. Mas o que é o silêncio santo? Qual é o silêncio católico? Qual é o silêncio do ponto de vista... Qual é o silêncio que a fé nos ensina? O silêncio, meus irmãos, não é outra coisa senão estar... O nosso silêncio é estar diante de uma presença. O nosso silêncio é um estar atento à presença de Deus. Por isso, não importa se você esteja no barulho do mundo, né? Por exemplo, não havia diferença entre um São Bruno, que estava na Mosteiro da Cartucha, que é silêncio total, né? Não havia diferença entre o silêncio de São Bruno e o silêncio de São João Bosco, que vivia ali na agitação da criança, futebol, esporte, vida de colégio, né? O ambiente do colégio. Os dois viviam profundamente o silêncio. Não é
os fatores externos que influenciam. O silêncio, decisão pessoal de estar atento àquela presença, o rosto. Estar atento a um olhar e que está em mim. Ainda a habitação, atenção a essa. Isso é silêncio. E a nossa alma tem fome e sede. Nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma sociedade cuja estrutura é toda orientada a destruir o silêncio. Nós vivemos num mundo onde reina a dispersão. E vocês, como católicos, como jovens e como estudantes, chamados a desenvolver o vosso batismo por esse caminho de descoberta, vocês precisam estabelecer o silêncio nas vossas vidas. É muito interessante, sempre quando tem encontro de jovem, mosteiro, às vezes nós fazemos grupos de partilha depois do almoço e no sábado, no penúltimo dia. E não obstante todas as pregações, os conteúdos interessantes das pregações, a liturgia, o canto, sabe o que é? Como o tempo rende. A gente fez tantas coisas naquele dia e o dia acaba 8 horas. Rende muito, rende. Então veja, meus irmãos, o silêncio não é uma coisa que é uma coisa que a gente aprende. Eu já tenho bastante tempo no mosteiro, já fui seminário. E eu vou precisar aprender isso para o resto da vida. Mas eu gostaria de passar para vocês um versículo, infelizmente eu não vou me lembrar agora em que livro da Sagrada Escritura está, depois você pode pesquisar, mas é uma frase bíblica que é quase que um lema dos carmelitas, tá bom? Eu vou escrever aqui em latim, e é assim: In silentio et spes erit fortitudo vestra. No silêncio e na esperança, depois eu digo o que significa esperança, como virtude teologal. No silêncio, isso aqui é uma promessa de Deus. Nós sabemos que a Sagrada Escritura, além do autor humano, a Escritura tem por autor para Deus, porque aqueles que escreveram foram agraciados por Deus com o carisma da inspiração. Então nós cremos, nós temos fé firme que a Sagrada Escritura tem por autor o próprio, que não engana nem engana ninguém. E aqui há uma promessa de Deus e até uma verdade antropológica e que todos que já fizeram a experiência podem testemunhar. A Sagrada Escritura diz assim: no silêncio e na esperança estarão a vossa força. Fortitudo, força, fortaleza. Lembra da graça especial do Crisma? O Espírito Santo é um sopro, uma brisa suave. Tem aquela música que diz, né? Brisa leve, tão suave, doces, silêncio. Embora a manifestação de Pentecostes, né, todo mundo sabe que o evento de Pentecostes, lá em Atos 2, foi tremendo. Né? Aquilo foi uma manifestação mais para as pessoas de fora. Porque o verdadeiro Pentecostes aconteceu no templo de Apóstolo, onde ali eles entraram na sétima, onde ali o Espírito Santo realizou um matrimônio com o Espírito Santo e se tornaram apóstolos consumos. O evento de Pentecostes não está tanto no Espírito que caiu como línguas de fogo e teve aquele vento impetuoso. Isso foi uma manifestação externa, porque o mundo precisava conhecer a igreja. Mas o verdadeiro Pentecostes, que tinha aqueles sinais externos feitos por Deus, se realizou sobretudo, e aqui vem uma expressão muito bonita, na câmara nupcial da alma, no quarto. Quando orares, entra no teu quarto e reza ao teu Pai que vê o que está escondido. Quem quiser encontrar o que está escondido, precisa esconder-se. Então, meus irmãos, se vocês não buscam silêncio, recolhimento, se vocês não procuram abrir mão um pouco das redes sociais, que não somente ocupam a sua cabecinha, mas também faz aquela preocupação do futuro, né? Meu Deus, o que eu vou ver amanhã? Se vocês não estabelecem esse silêncio, a vossa leitura vai ser superficial. E se a leitura é superficial, você não enriquece a sua imaginação, digamos, a sua alma. E aí, o efeito cascata. Você tem uma meditação fraca, você não consegue meditar, você não tem tesouros, você não fez a imitação de Maria, que guardava tudo no seu coração. Maria obedeceu essa regra. Sua oração vai ser super... Embora a sua alma queira rezar, o seu corpo está pelas dispersões que você deixou ele. E evidentemente você nunca vai encontrar o tesouro escondido. É o que eu disse na primeira palestra. As verdades da fé vai ser apenas uma notícia que você escutou, mas a respeito da qual você nunca... Eu digo, é possível que existam muitas pessoas que já estão há anos na caminhada e só ouviram falar das belezas de Deus, a beleza da Eucaristia, a beleza da minha confissão, mas só ouviram falar. Eles nunca se deram ao trabalho de encontrar esse tesouro. E
E o que garante essa busca é o silêncio. E veja, os momentos mais importantes da sua vida acontecem no silêncio. Os momentos mais sagrados sempre acontecerão no silêncio. E mesmo que você não queira, Deus obriga a esse silêncio. Momento sagrado. A concepção é silenciosa. Quando você foi gerado, foi no silêncio do útero da tua mãe. E a tua morte também. Mesmo que você esteja rodeado de milhares de pessoas, no hospital ou no seu quarto. A morte, você estará ali só você e Deus. Silêncio. Veja os principais mistérios da vida de Jesus. Os mistérios mais sagrados de Jesus, Deus envolveu no silêncio e no escondimento. Jesus não nasceu no templo, mas no escondimento no campo. Tesouros como uma gruta. Assim também a sua transfiguração, instituição da Eucaristia, tudo no escondimento. Só Jesus e os seus apóstolos. Jesus nunca fez show. Mesmo o mistério da cruz, era um mistério que Jesus vivia ali, só Ele. Então, meus queridos, o conselho que eu vos dou é, se vocês querem profundidade e que esse caminho espiritual seja consistente e não procure silêncio. Quando eu era mais jovenzinho, eu fiz uma experiência sozinho. Eu acho que vocês também. Eu achava muito curioso esse fato. Quando eu ficava 15 minutos, 30 minutos diante do Santíssimo, ou fazendo uma leitura espiritual, ou lendo a Sagrada Escritura, até mesmo diante do Santíssimo, né? Mesmo que a oração tenha sido um fiasco, cansado, cochilei, né? Sempre quando eu saía desses momentos de estudo, também quando eu estudava alguma coisa que não fosse de religião, né? Sei lá, portuguesa, que eu gosto bastante, eu falei bastante. Sempre quando eu saía ou de momentos de estudo ou de oração, eu sempre saía, quando eu me levantava, eu sempre saía assim da minha alma cheio. Se eu tivesse feito uma refeição, eu me sentia cheio. E engraçado, todas as vezes que eu me levantava do notebook, mesmo que eu tinha assistido, sei lá, coisas boas, honestas, ou até nas redes sociais, por 10, 15 minutos, ou uma hora, que assim, né? Eu sempre saía muito, não vi nada de errado, saía vazio, sobretudo das redes sociais. E se vocês fizeram diferente. Depois eu comecei a perceber que as redes sociais esvaziam o coração. E a gente sai de lá um pouco com uma sensação de ter sido, porque as redes sociais têm muita coisa, até mesmo coisa de impureza. E, de certo modo, é uma alimentação da nossa uma curiosidade vã, que alimenta a nossa distração. Então é preciso vocês colocarem na balança o que esvazia o meu coração e o que preenche. Isso também está relacionado ao silêncio. Sem o silêncio, vocês nunca descobrirão. E o silêncio está profundamente ligado à alegria. Tá? É um tesouro escondido. Existe um silêncio também inspirado pelo demônio. Qual é o silêncio? É o silêncio da omissão. Quando você vira cara, não é generoso, não é caridoso, não está nem aí. É aquele silêncio do mau humor, né? Onde, né, sai da frente, patrola, né? Vou pisar em todo mundo. Então, isso não é um silêncio. O verdadeiro silêncio deve ser uma expressão prática do nosso amor, do nosso desejo de sacrifício. Mas, digamos, o silêncio é como esse muro da nossa vida espiritual, nos protege e nos ajuda a crescer. Então, sem silêncio, tá bom? E lembra-se, o que Jesus disse para os apóstolos? Quando Jesus chamou, por exemplo, Pedro, Tiago e João, eles estavam aonde no dia do chamado deles? O que eles estavam fazendo? Pescando. Pedro estava lá sozinho e Tiago e João estavam com seu pai Zebedeu. E o que Jesus falou? Quase que pisando os nossos tempos. Eles deixaram as redes sociais. Né? Então, para seguir Jesus, às vezes tem que aprender a deixar as redes. Não digo renunciar, porque às vezes é importante, né? Não é necessário, mas às vezes, né, notícias, acompanhar católicos, assim, informação também ajuda muito o estudo. Mas nós precisamos aprender a colocar hierarquia na nossa vida. Qual que é a diferença do adolescente para o adulto? Agora que eu estou chegando pouco a pouco, a gente chega à vida adulta mais tarde agora, né? Eu vejo que a diferença do adulto e do adolescente é que o adulto aprendeu a pôr hierarquia, o que é mais, o que é superficial. O dia que vocês tiverem filhos, vocês vão ser obrigados a aprender isso. E também quando eu for padre, eu vou ser responsável por vidas, por um cachorrinho, por vidas. E aí eu vou ser obrigado a pôr uma hierarquia do que é mais importante, responsabilidade. Só que veja, vocês não precisam chegar à vida adulta, vocês têm responsabilidades pela vossa alma. A tua salvação está nas tuas mãos, pela graça de Deus, mas é uma decisão pessoal. Está nas tuas mãos, escolher o bem ou o mal. E Deus está mostrando, veja, qual é a profecia aqui bíblica? No silêncio e na esperança estarão a vossa força. E todos aqueles que se entregam ao silêncio, ou por exemplo, quem lá faz o retiro conosco lá e faz alguns dias de silêncio, constata essa experiência. O silêncio nos abastece. A gente fica mais forte no silêncio. Existe uma força do silêncio. É o título de um livro do cardeal Sara, que recomendo a leitura. Existe uma força no silêncio. E na esperança também. Esperança como
desejo ardente do céu. Que Deus nos desejo ardente. Existe uma força no silêncio, assim como, ao contrário, existe uma fraqueza, um enfraquecimento, um descarregamento de bateria espíritos sociais. Isso é uma coisa que você pode, sem dúvida. No silêncio e na ignorância está a vossa força. Uma última coisa que eu gostaria de partilhar com vocês a respeito dessa parábola aqui do tesouro escondido é outro princípio para a nossa vida espiritual que também vocês precisam estar sempre atentos. Isso é uma coisa também que os diretores espirituais precisam estar atentos para saber dirigir as pessoas. E aqui eu apresento para vocês, para que no percurso da vossa caminhada espiritual, vocês não queimem etapa, não troquem também o carro pelos burros, não coloquem o carro na frente. Vamos ler de novo lá? Mateus 13, versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido. Vamos fazer aí a imaginação funcionar. Um tesouro escondido no campo. Ontem eu já expliquei o que é esse tesouro. A fé. Mas o que é o tesouro é a fé. Mas agora quem é esse tesouro? É o próprio Jesus. Que a fé nos permite tocar. A fé é esse portal que nos permite tocar e acessar o próprio união com Ele. E Jesus, este tesouro, está escondido no campo. O campo da igreja, que também é a nossa alma. Nós somos igreja. Vamos continuar então. Agora observe a ordem das coisas aqui. Um homem o encontra. Ora, se ele o encontra, significa que ele estava procurando. E qual é a definição que a igreja faz de meditação? Meditação é uma procura por aquele que o meu coração ama. Ou seja, esse homem está meditando, ele está investigando, ele está procurando. E ele encontra. O que ele faz? Ele esconde de novo o tesouro. Ele esconde. Porque o lugar do tesouro é ali, no fundo da alma. E o que ele faz depois? O Evangelho nos dá uma característica, uma reação espiritual pelo encontro do tesouro. Ele vai cheio de alegria. Então, é fruto da oração. Fruto de uma alma que foi alimentada. E essa alegria ela vai ter as suas consequências da sua generosidade de serviço. Cheio de alegria, o que ele faz? Vende tudo que tem para comprar. Não um tesouro, compra o campo, porque eu quero a igreja, eu quero o Cristo total, cabeça e corpo, eu quero a igreja, eu amo a igreja, eu quero tudo, o campo, quero a minha alma, salvar a minha alma e o próprio Cristo que está nela. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é sobre essa vai e vem de tudo. O que significa espiritualmente, fazendo uma interpretação mística, interpretação espiritual. O que significa esse vai, vem de tudo? Porque ele só pode comprar o campo e adquirir o tesouro se ele renunciar a alguma coisa. Está vendo a ideia? É como se o meu coração só tem um trono. Eu não posso colocar dois deuses ali. Ou eu vou servir a Deus, ou a mim mesmo. Né? Então, se eu quero colocar este tesouro no trono do meu coração, eu preciso tirar. Então, para comprar o campo e acessar o tesouro, eu preciso abrir mão de algo. Então, o que significa esse vai, vem de tudo? Por um lado, espiritualmente falando, significa o quê? Vencer os pecados. Mas, ao mesmo tempo, a prática da virtude. Tá? Lutar contra o pecado, lutar contra o pecado e buscar a virtude. Que é onde eu vou purificando o meu coração, limpando o templo do meu coração para chegar a esse tesouro. Sem isso, o tesouro não vai vir. Eu posso até encontrar Jesus, mas ele não vem. O coração está todo desordenado. Então veja, esse vai. Ele não pode ainda adquirir o tesouro, ele tem que sair, infelizmente, mas ele precisa sair, dar um tempinho e tem que arrumar a casa, se preparar para receber esse tesouro. E Deus mesmo depois virá com o pulo da sua alma. Então esse vai vem de tudo, essa renúncia, esse abrir mão, significa renunciar ao pecado, vencer os pecados, sobretudo os pecadinhos de estimação, que a gente passa a mão, dá banho, não quer largar dele, o que causa a nossa tibia. Então, vencer o pecado e, agora vamos colocar a cabecinha para raciocinar. Isso que esse homem da parábola fez, aconteceu antes, atenção, isso aqui é muito importante, isso que ele fez antes ou depois de ter encontrado o tesouro? É óbvio. E outra coisa, o Evangelho fala que ele fez isso com que sentimento, com que condição de espírito? Cheio de alegria. Que loucura, né? Como é possível que alguém vá para o pecado e busca da virtude? Todo o sacrifício que está envolvido nisso, cheio de alegria. Por quê? Isto aqui, meus queridos, e aqui vem uma grande lição espiritual que eu quero que vocês... Isto aqui, a busca da virtude e a luta contra o pecado, ela nunca pode ser causa, precisam ser sempre efeito de uma causa. E que causa é essa? Descobrir o tesouro.
Traduzindo agora, vamos traduzir agora na linguagem. Muitas vezes o jovem, quando ele acaba de se converter e ele quer buscar Jesus, qual é a primeira coisa que ele faz? Qual é a primeira coisa sobre a qual ele vai aplicar todas as suas energias para buscar? O que é? Lutar contra o pecado e buscar a virtude, não é? Só que ele queimou uma etapa. E por ele ter queimado essa etapa, não nasceu a alegria do coração. E ele vai começar a buscar a virtude, lutar contra o pecado, sem essa alegria. E vai durar pouco tempo. Ele vai desistir, porque a sua miséria é muito... A luta contra o pecado é muito difícil. E ele vai desistir, porque ele ainda não... E isso é uma lição de Santa Teresa d'Ávila. A alma que entra no castelo, a sua primeira atitude, o seu primeiro dever, a oração, apaixonar-se por descobrir Jesus. E só então, na força desse amor e dessa descoberta, na força deste enamoramento de Jesus, vai nascer no meu coração a força e a alegria, para poder, com alegria, vender tudo. Se você troca as coisas, o encontro com Jesus não é um prêmio, simplesmente por você ter lutado suas forças, cada virtude. Não. Primeiro, o encontro pessoal com Jesus. E Ele te dá forças. Tem muito jovem que está lutando contra o pecado, mas não fez a experiência pessoal com Jesus. E ele, evidentemente, não vai ter força para perseverar nas que são inerentes à perfeição. Então, veja, olha que maravilha o que Jesus colocou nessa palavra. É claro, é óbvio que desde o começo da conversão a gente tem que lutar contra o pecado. É óbvio, desde o início. Mas eu estou falando aqui em aspectos de predominância. No início, meus irmãos, é importante procurar, em primeiro lugar, estabelecer na vossa vida de oração. Silêncio. Para que o seu conhecimento de Cristo aumente cada vez mais. E você vá se apaixonar. E é da força deste encontro que nascerá a de vender tudo. Porque se eu luto contra o pecado, é por causa dele. Se eu busco a virtude, se eu quero me manter fiel na fé e defender a minha fé em todos os ambientes onde eu estiver, é por causa dele. É porque eu encontrei amor. Se você queima essa etapa, você está colocando o carro... Eu não estou dizendo que no começo da caminhada você não deva buscar a virtude, lutar contra o pecado. Tem. Mas se você não descobre o tesouro, a motivação, que é o estar... Em outras palavras, se você não procura gastar tempo para rezar, você não vai ter forças a perseverar. Porque Jesus para você é apenas uma notícia, uma escultura bonita. Não teve um encontro. Jesus vai ser apenas uma doutrina, algo muito frio e distante. Vocês estão entendendo? Olha a estrutura dessa parábola. Vamos ler de novo, agora que vocês têm essas perspectivas? Já encerra. Preste atenção. O reino dos céus. O que é o reino? O reino dos céus é onde Deus reina, a nossa alma. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra. Seria até ridículo, né? Ele vai vender tudo que tem. Para quê? Não é possível que ele vai vender tudo que tem, sendo que muitos jovens estão fazendo esse processo. Para muitos jovens está sendo pedido o vai vender tudo e não lhes está sendo oferecido o encontrar o tesouro. E é por isso que o jovem começa muito fervoroso e não persevera, porque não houve um encontro. Jesus para ele é apenas uma doutrina, uma imagem fria, uma estátua, uma herança, não é uma pessoa viva. Ele não fez aquela experiência do caminho da fé, que experimenta a fé verdade. Então vamos lá. Um homem o encontra, mas o esconde. Por que ele precisa esconder? Está pronto. Ele vai vender tudo que tem. Então, muitas vezes, no início da nossa caminhada, às vezes Deus nos toca poderosamente. Só para você ter digamos, um antegozo. Deus permite que você tenha pequenas contemplaçõezinhas. Só para que Ele te seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, muitas vezes, no começo da caminhada, Deus nos concede flashes de contemplação. Pequenos saboreamentos, degustação do seu mistério, mas é mais para nos atrair. É o perfume que passou, mas ainda não chegou a hora. Mas é na força desse pequeno encontro que você vai vender tudo o que tem. O homem o encontra, mas o esconde de novo, porque não está pronto. E cheio de alegria, atenção, e gravem, cheio de alegria, ele vai, vende tudo o que tem. Cheio de alegria, ele vai lutar contra o... Cheio de alegria, ele vai buscar a virtude, porque ele está esperando uma promessa. Ele quer comprar aquele... É interessante a palavra comprar. Não é que a gente compra a nossa salvação. Mas Jesus não é um tesouro precioso? Precioso vem da palavra preço. Há um preço a ser pago. E qual é o preço do nosso encontro com Jesus? A nossa morte. Quem quiser me seguir, ou vamos trocar aqui, quem quiser me encontrar, renuncie a si mesmo. É a morte. Mortificação. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e procure-me. Siga-me. Quem me procura, encontra. Quem busca,
acha. É a promessa de Jesus. Quem bate será aberto, quem pede recebe, quem procura, quem medita, encontra. Ah, irmão Davi, eu não consigo meditar. Leitura, estudo, cheio de alegria ele vai, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Então, meus irmãos, e aqui eu encerro, enquanto você não estabelecer na tua vida tempo para rezar, e oração profunda, meditação, faça do teu estudo também oração, não vai dar certo. Não vai dar certo. Que o Espírito Santo conceda a todos vocês a graça de saborear a Cristo, o bem supremo que é Jesus. Preste atenção na segunda leitura da missa de hoje. Jesus, o conhecimento de Jesus é o bem supremo. Diante dele, tudo é lixo. Depois que a gente encontra e experimenta Jesus, é fácil vencer o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo nos fortalece. Tá bom? Vamos rezar? E a gente já pode ir direto para a Santa Missa. Perdão, desculpa, a Santa Missa é 10 ou 10h30? 10h30, tá bom. Vamos cantar de novo aquela música.